Fala galera, beleza? Show de bola, tranquilidade? Trader Edivan Cervantes na área para mais um episódio do Show de Bola Podcast, sensacional, top demais. Hoje nós estamos com um convidado top demais, Rodrigo, tá? Ele vai falar aqui da história dele, sensacional, vai conversar, a gente vai bater um papo de como ele iniciou nesse ramo de apostas, né? Falar muito mais sobre esse mercado que está crescendo cada dia mais no Brasil, beleza? Rodrigão, agradeço aí pela sua presença, um feriadão, né? Poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas está aqui com a gente. Muito obrigado de coração, irmão, você aparecer aqui num feriado para contar da sua história. Muito obrigado. Muito obrigado também, Edvan, pelo convite, tá? E vamos contribuir aí com bastante conteúdo para a galera. Com certeza, top demais. Antes de começar, galera, eu quero falar para vocês que esse episódio ele é patrocinado pela VBet. VBet é uma casa de apostas sensacional, muito top, tem diversos mercados e as odds delas é incrível, é sensacional, uma das melhores odds do mercado, tá? Então, vou deixar aqui o link na descrição, você faz o seu cadastro, eles estão com um bolão agora que você pode ganhar muita grana mesmo, então não fica de fora desse bolão e vem fazer parte da VBet, fechou? Tamo junto. Rodrigão, vamos lá. Você é de que cidade que você é? Sou do Rio de Janeiro, capital. Isso. Show. Mas estou morando aqui em São Paulo há praticamente 10 anos, né? Tá. Então já estou me considerando também paulista. Já é paulista, já. Sim, e sim. quantos anos você tem? Eu tô com 37. 37? Você é casado? Casado. Casado, tem filhos? 2 filhos. Sério? Qual o nome da esposa, dos filhos? É Suelen, minha esposa, e tem o Giovanni, de 9 anos, e a Júlia, de 2 anos, já fazer 3 agora, semana que vem. Parabéns. Manda um beijo pra eles ali, ó. Beijão, galera. Inclusive, o mais velho queria vir também. Eu falei assim, não, pô, hoje não, senão ele vai tocar o terror, né? É? Vou deixar ele em casa. Top. Rodrigão, me fala uma coisa. Quando que você começou a sua trajetória no mundo de investimentos esportivos? Como é que foi que iniciou? Então, começou em 2012. Eu acho que como a maioria dos apostadores começam, né? Aquele bate-papo entre amigos. E um camarada meu falou que fazia apostas numa casa de apostas e falou como é que era e tal. Achei interessante, sempre gostei de esporte. E fui lá, fiz minha conta, né, na casa, coloquei lá R$50. Lembro até hoje, 2012, né? Quase 10 anos aí já passados. E quando coloquei R$50, a primeira coisa que eu fui fazer foi fazer uma aposta segura, né? Aí coloquei lá no Real Madrid para ganhar. A cotação estava em 1,40 e deu certo, né? Deu green naquela época e você começa estufa aquele peito, fica confiante, né? Sim. Pô, legal, saí de R$50 para 70, né? E aí começa aquilo que os apostadores, né? aquela autoconfiança toma conta, né? Sim. E que a gente ainda não tem aquele emocional apurado, como a gente está começando ainda, e você começa a falar, vou botar mais 50 no próximo jogo agora do Barcelona. E aí, quando você botou mais 50, deu red, né? E aí, sua banca, que era de 70, passou a ser de 20. Aí você já vai no all-in de novo, mais 20, e quando você vê, você quebra a banca. Nossa, então na sua primeira aposta, você já apostou a sua banca inteira já? Foi. Caraca, botei R$50, coloquei os 50. Porque é esporte, né? Eu falei, legal, pô, vamos lá, pô, o Real Madrid vai ganhar. E deu certo. E muita gente faz isso, né? Quando tá começando, muita gente faz isso. Vai lá dar o seu famoso all-in. Pode dar certo como pode dar errado, né? Então, só que eu sou um cara assim que quando eu quero levar alguma coisa mais a sério, levar alguma coisa mais adiante, eu estudo a respeito, né? Então eu vou pesquisar. E eu comecei a pesquisar e muitos daquela época vão lembrar do Juliano Fonte. Sim. Que eu fui lá, comprei o livro dele, né? Investindo em futebol. Estudei o livro dele, li o livro dele e eu vi que ele tinha um curso na época, né? Fiz o curso dele. Depois que eu fiz o curso dele, eu comecei no trade, na Betfair. Eu falei, não, esquece esse negócio de casa de aposta, vou começar na Betfair. Comecei fazendo os scalping, né? Comecei ali fazendo... só que aí você tem que estar sempre acompanhando as partidas, né? Sim. Vendo tudo ao vivo. E eu lembro que aí você começar a ganhar, seguindo as estratégias que ele passa, vai fazendo. Só que eu percebi que no meio desse caminho, né? Eu tomei alguns heads muito fortes que me abalaram emocionalmente, porque eu já comecei a botar um dinheiro mais alto. Aí já comecei, como eu já tinha estudado, feito o curso, eu já comecei a botar R$2.000, R$3.000. De banca? De banca. Tá. E aí, quando você começa a fazer o scalping e ele dá errado, porque você vai ficar um tempo exposto na partida e você toma algum head,
ou você entrou no under goals e naquele momento, antes de você conseguir fazer o cash out ali, você tem um gol na partida, o seu cash out agora é bem negativo. Sim. Né? Então, aquilo lá me abalava emocionalmente. E eu tava perdido, eu comecei a fazer, pô, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Né? E o tempo foi passando, fui fazendo. E outra coisa que eu observei, além do emocional, foi que eu estava sempre atrás dos profissionais. Por quê? Por causa do delay nas apostas. Sim. Delay dos jogos. Então, se eu estou assistindo a partida na televisão, eu já estou atrás de quem está assistindo no streaming. Né? Por exemplo, da própria Bet365. Então, se eu estou atrás no streaming... E o cara que está assistindo já no streaming da Bet também, ele tá atrás de quem está assistindo no streaming que é pago. Existem streamings ali que você paga e você consegue tirar quase todo o delay da partida. Sim. Então, o profissional, ele paga esse serviço, ele tá vendo quase que online o jogo e ele consegue fazer as suas entradas e saídas de uma maneira muito mais profissional. Sim. Ele tá levando a sério. E eu não. Apesar de eu ter feito o curso, eu ainda estava muito amador. Então... Então eu consegui ver essas duas observações e fiquei bem desanimado. Fiquei um tempo ali desanimado, com aquele dinheiro que você perde, que você não queria perder. Quanto você chegou a perder? Então, nessa época eu perdi 2 mil. A minha banca foi embora, né? Os 2 mil que eu coloquei já grande por ter feito o curso. Eu acabei perdendo, porque eu fui fazendo o scalping, tinha lucro, mas quando eu tinha o prejuízo era muito maior do que aquele lucro que eu tinha Sim. nos scalpings feitos. Então eu falava assim, pô, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Mas aí eu olhava, eu fui lá, olhava os ensinamentos do curso, e falei, mas eu não tô achando onde eu tô errando. Então essas observações eu mesmo comecei a fazer. Pô, onde eu fazer aquela, que eu gosto de chamar de análise pós-partida, né? Aí eu falei, o que eu tô errando? Aí eu comecei a observar esses dois aspectos. Um era o emocional, que quando eu tomava esse tipo de hedge, esse tipo de prejuízo, né, no trade, aquilo me fazia mal e eu queria recuperar. Né? E quando eu tentava recuperar, naturalmente eu perdia mais ainda. E a parte do delay dos jogos, que eu estava sempre atrás de outros. Né? Eu era um sardinha no meio do oceano, Sim. sendo comido pelos tubarões ali. Então, isso aí que eu observei. E aí... Num bate-papo com outros amigos, um outro grupo de amigos, eu comecei a migrar para as apostas realmente, sair do trade e trabalhar mais como punter, né? E você voltou, então, que você tinha iniciado nas apostas, aí foi para a bolsa e aí voltou para a aposta. Eu voltei para as apostas, na verdade não é que eu voltei, né? Quando eu comecei, na verdade, me divertindo, Sim. colocando dinheiro ali para curtir ali, igual muitos hoje fazem. Vou lá, vou botar um tanto de dinheiro no meu time, ou numa final, numa Libertadores, numa Champions, né? Porque você acreditava naquilo, sem nenhum estudo, né? Então, dessa vez eu falei assim, não, eu vou começar a ver algumas vantagens que eu via das apostas em relação ao trade, que começava a me deixar mais tranquilos, era o quê? Era o tempo que eu conseguia ter mais para mim, porque na Betfair, no trade, eu precisava estar acompanhando os jogos. Né? Eu precisava estar, para fazer um scalping, etc., eu precisava estar acompanhando ao vivo e sem delay. E eu percebi que na casa de apostas eu conseguia fazer uma entrada ao vivo e esquecer da vida. Sim. Eu conseguia fazer uma entrada pré-live e esquecer daquele jogo. Não precisava estar acompanhando. Porque eu fiz um estudo pré-jogo e fiz a minha entrada. Ou quando eu estou fazendo ao vivo é porque eu estou vendo o jogo, vi que existe uma probabilidade daquele evento acontecer e faço a entrada. Né? Porque eu estou acompanhando, mas não com aquela obrigação de fazer uma entrada e uma saída. Exato. Entrar e sair várias vezes na mesma partida. Aquilo me incomodava. E eu vi nas apostas essa solução para esse meu problema. Então eu conseguia minimizar aquele meu problema psicológico que eu tinha. Né? Então isso aí já foi minha primeira evolução. Que eu consegui me desvencilhar do trade e entrar nas apostas, e isso me deu um conforto emocional para conseguir continuar. Então você entendeu que a sua praia mesmo era as apostas. Isso. Porque eu também já comecei a fazer algumas vezes bolsa de apostas, né? Bolsa de investimentos, né? Como a Betfair, por exemplo. E, cara, é essa pressão mesmo. Você tem que estar ali habitolado, você tem que estar 100% ali de corpo e alma para o negócio, porque senão não dá certo, não acontece da forma que você quer. Já na casa de aposta, a mesma visão que eu compactuo com você. Porque precisa... a gente vai ter um nível profissional, porque as pessoas elas banalizam as casas de apostas, né? Uhum. Falar, e as próprias casas de apostas fazem isso com que a gente tenha a visão de que é entretenimento.
né? Não como um meio de ganhar dinheiro, não como uma profissão. Então, por ser banalizado, casa de aposta, não tem como você ganhar dinheiro, mas se você se empenhar, se você colocar o estudo ali, determinar e colocar suas metas, cara, você consegue viver de aposta, não é verdade? Consegue. Inclusive, tem poucas pessoas que hoje conseguem acreditar nisso daí, porque elas ainda não conseguiram sair desse... Poucas conseguem sair desse bloqueio emocional, né? Sim. Porque aquilo ali, essa visão que eu tive, que eu parei para falar o que eu estou errando, poucas pessoas fazem. Exato. Onde está sendo o meu erro? Tá? Porque isso é normal. Todo mundo vai estar patinando alguma hora. Só que a partir do momento que você entende que você tem algum problema e precisa corrigir aquele problema, aí você passa para o próximo nível. Sim. E o próximo nível que eu considero que as pessoas passam quando conseguem pular isso aí é o famoso perde-ganha. Sim. Eu acho que eles aí pula para esse nível que é você praticamente está trocando dinheiro com a casa. Sim. Você ganha, perde, ganha. No final do mês você vê, poxa, cara, saiu no 0 a 0, mas você já passou de um nível que era estar quebrando, perdendo dinheiro. Já é um próximo nível. Aí, sim, você tem que parar de novo, raciocinar, parar para analisar quais são os fatores que podem fazer com que você saia agora do perde e ganha e passar a ser lucrativo e ter consistência naquela lucratividade. É um outro estágio. Então tem que ser devagar. A pessoa não vai chegar do dia para a noite e vai falar assim, porra, eu sou lucrativo, tô ganhando dinheiro. Igual muitos hoje fazem, eu vejo um monte de gente lá que tô ganhando dinheiro com FIFA, com isso, e já quer botar que tá ganhando. Aí quando você for ver, cara, qual é a sua janela de apuração de resultado? Não, 1 mês. 2 meses. Cara, isso não é tempo para você analisar seu resultado, sua consistência. Espera, porque você vai passar por uma bad run. Você precisa saber como que você sai daquela bad run, porque o teu emocional começa a ser consumido. Você vai quebrar. Então, assim, se você não tiver todo um emocional e uma gestão, você vai quebrar, você vai começar a querer compensar, e isso daí vai virar uma bola de neve. Quando você for ver, você vai começar a criticar todo mundo que é lucrativo, falando Exato. que ele tá inventando história. Exato. Quando na verdade não, o problema tá com você e você não quer assumir a sua responsabilidade. Terceiriza uma responsabilidade, né? É fato. Isso é muito verdade que você tá falando, cara, porque assim, eu sofro entre aspas, né, na pele, que as pessoas falam assim, você só pensa em vender curso, vender grupo, você não é lucrativo. É isso que você falou. As pessoas elas têm que ter uma visão de que quem quer vai lá e faz. Né? Quem quer vai atrás de aprimoramento, vai atrás de estudo. Cara, que nem eu sempre falo aqui, no meu canal no YouTube tem mais de 180 vídeos, onde a pessoa pode simplesmente ir lá e assistir e adquirir conhecimento e fazer o negócio dar certo. Porque é muito mais fácil uma pessoa chegar e criticar, muito mais fácil a pessoa falar que não dá, porque ela foi incapaz de fazer e ela aponta o erro para todo mundo, sendo que se ela colocar em prática, pouquinho que seja, ela vai conseguir ter lucros nesse mercado, que eu tenho certeza, é o que eu falo para a galera, e eu bato nessa tecla, assim, vai ser diversas vezes eu vou falar. Seguindo uma gestão, galera, impossível você quebrar a banca de vocês, é impossível. Né? Então, eu acho que isso aí tem muito conteúdo gratuito na internet. Até mesmo antes de você partir para um curso, etc., Sim. consome o conteúdo gratuito. Exato. Tem muita coisa. Só que o que eu vejo é que todo mundo quer logo peixe. Ninguém quer ensinar a pescar. Claro. Né? Então, ao invés de você chegar lá, consumir esses milhares de vídeos, por exemplo, que você tem no seu canal, consome aquilo lá. Depois que você consumiu, eu quero me especializar em determinado mercado, quero ir mais a fundo. Então, ainda assim tem alguns vídeos que você consegue encontrar. E aí depois sim você tem que fazer um curso. Tem que fazer. Até porque no curso você vai mais a fundo, mais específico, de uma maneira organizada. Ali sim você começa. Mas isso requer um investimento. Investimento de tempo. Né? Até para consumir um conteúdo gratuito. Mas o cara não sabe, por exemplo, que ele consegue ouvir um podcast como esse indo para o trabalho. Exato. Um fonezinho no ouvido. Ele vai lá todo dia, né? Liga. Coloca, hoje a minha meta da semana vai ser ouvir 5 podcasts desse de 1 hora. Todo dia que ele estiver indo para o trabalho, seja no trem, no ônibus, no carro, liga lá, vai assistindo, já consumiu um conteúdo, já teve um aprendizado. E assim ele vai crescendo. E aquilo ali demanda tempo. Exato. Ele não vai absorver o conteúdo da noite para o dia e vai ser lucrativo amanhã. Sim. Então isso demanda tempo, a pessoa tem que ter esse entendimento. É isso que é longo prazo. Quando eles gostam muita gente gosta de falar de longo prazo,
mas a própria pessoa que fala de longo prazo não sabe qual é esse conceito, né? Exato. Não coloca em prática, não sabe explicar o conceito. Isso aí. E acaba... hoje eu acredito que acontece? No mercado de apostas esportivas está muito banalizado. Porque tem muita gente amadora, né? Achando que é profissional. E tem muito profissional que não quer passar o conhecimento dele. Porque acha que vai... por exemplo, uma pessoa vai pegar minha estratégia, eu vou colocar em prática, eu vou perder essa estratégia. Mas não, acho que esse mercado aqui, nós como, assim, eu e você, nós estamos aqui apresentando e falando desse mercado, a nossa intenção é agregar para que mais pessoas possam viver desse mercado. Eu acredito que se a gente conseguir passar essa mensagem para o pessoal, passar essa mensagem para a galera, vão existir sim, vai diminuir a banalidade do mercado, mas vão ter muito mais pessoas profissionais, muito mais pessoas ganhando dinheiro e muito mais famílias sendo sustentadas por esse mercado que eu falo, galera. Dá para você viver de aposta, sim. Inclusive, né? Um camarada do meu projeto 10X, né, do meu grupo, ele me mandou esses dias ali, ele falou que ele está comigo desde dezembro, né, do ano passado. E ele me mandou lá um agradecimento, mandando um texto grande e falando que ele conseguiu fechar R$21 mil de lucro com a banca dele. Ele fechou 21 mil de dezembro de 2020 até agora. E ele, com esse dinheiro, ele comprou um PlayStation 5 para o filho dele e estava juntando, né, desse montante aí para comprar um Honda. Ele falou que queria trocar o carro por um Honda. E você vê assim, isso dá uma alegria, né, cara? Você fala assim, pô, tô ajudando, gente, né? Aí você tem aquelas pessoas que falam, mas se você tá ajudando, por que você tem um grupo pago, etc. Tudo isso demanda tempo. Até pra gente mandar uma tip, qual é o intuito? A gente passa o ensinamento. Você pode fazer sozinho com tudo que a gente passa de conteúdo, você pode fazer suas apostas sozinho com esse conteúdo. O porquê que alguém entra num grupo, pelo menos é o que eu vejo com a experiência que eu tenho nas apostas. Por que você paga uma consultoria? Primeiro, ou porque você não detém o conhecimento daquele mercado, você gosta de trabalhar em outro e você quer terceirizar essas entradas para alguém que entende, né? E o segundo fator é aquele fator que você não tem tempo para acompanhar. Sim. Então, eu não tenho tempo. Então eu pago para alguém que me dê a informação e eu faço a entrada na hora que ele que está acompanhando, ele que detém também o conhecimento, ele me mande e eu faço a entrada, eu copio, simples assim. Então, acho que eu vejo esses dois fatores. O restante, a pessoa que tem tempo, consegue acompanhar, ela absorve o conteúdo e faz as suas entradas. Exato. Então, tem dos dois lados, a pessoa escolhe. Né? E é muito interessante você estar falando, porque nesses dois pontos, top demais, concordo. Mas eu acho que tem um outro ainda, porque assim, se nós estudamos, se nós perdemos dinheiro, estamos ensinando as pessoas, estamos mandando as nossas análises para que as pessoas possam ganhar dinheiro, por que não cobrar desse serviço? Né? Por que nós temos que fazer tudo de graça? Né? Um médico não trabalha de graça. Essa pessoa que questiona o porquê que você teve um grupo, porquê que você tem um grupo pago, ela não recebe salário por ela estar fazendo alguma coisa. Então, as pessoas, que nem eu falei, elas banalizam o mercado e elas não querem deixar os profissionais trabalharem, né? Colocarem em prática aquilo que eles sabem, porque é uma profissão como qualquer outra. E tem essa questão mesmo, né? Porque se você está ensinando tudo de graça, por que você está cobrando, tem um grupo pago? Ninguém está apontando uma arma na cabeça de ninguém para ir lá comprar. Esse é o primeiro ponto. E segundo, por que eu tenho que fazer tudo de graça? Que nem você falou, demanda tempo, demanda estrutura. Para a gente gravar um vídeo, você sabe como é que é a dificuldade de todo o aparato que a gente precisa. E por que nós vamos ter que ser Madre Teresa de Calcutá para que a gente possa, vamos dar tudo de graça e não cobrar nada por isso. E as nossas necessidades também tem isso. Né? Então as pessoas têm que ter esse entendimento sobre esse assunto. Né? Já que acha que é fácil, cria um grupo também e vai fazer. Sim. É isso que eu falo. Sim. Com certeza. E me fala uma coisa, Rodrigão. Você começou a viver de apostas esportivas quando? Quando que foi que você falou assim, agora você trabalhava antes, e aí você, como é que foi essa virada de chave? Ou você trabalhava num lugar e falou assim, agora eu tô ganhando dinheiro, saiu, como é que foi? Conta pra gente aí. Não, então, teve gente que já me perguntou isso daí, né, no Instagram. Como é que foi a minha entrada? Eu comecei lá, como eu falei, em 2012, né? Sim. Mais como esporte. 2017 eu consegui assim abrir um leque porque eu já estudava. Desde 2015 eu estudava também muito de marketing digital, né?
Eu sempre gostei dessa parte, então eu fiz vários cursos. E 2017, quando eu criei o método do Projeto 10X, e eu abri foi um ano de validação. Então, quando eu estava validando o meu método, eu deixei um grupo de WhatsApp aberto, era totalmente gratuito, muitas pessoas acompanharam o trabalho, a validação sendo feita. E aí, ao final de um ano, eu coloquei, aí sim eu abri o grupo VIP na época do Projeto 10X. Só que logo na sequência, eu acho que já devia, dois investidores já deviam estar me acompanhando de alguma forma lá, eu não sei como, mas eles já deviam estar acompanhando. E logo na sequência, eu fiquei uns 3, 4 meses só com o Projeto 10X rodando no VIP. E esses dois investidores me chamaram e fizeram uma proposta e eu tinha que cancelar grupo de WhatsApp, grupo de Facebook. Não era para eu poder mandar mais nada, além de fazer com o recurso deles, né? Então, eu fiquei desse período de 2017 até a pandemia, né? Sem mídia social, sem nada. E era um retorno muito bom, porque existia um pagamento ali dos investidores. E isso ali me dava um certo conforto, apesar desse período também ter me dado duas coisas, né? Um emocional gigante, porque você trabalhava com stakes muito altas, né? Então, você trabalhou muito emocional, porque uma coisa é você apertar o apostar com uma stake de R$10, né? R$100. Outra coisa é você botar uma stake de 5, 10 mil reais, né? É totalmente diferente. Então, o cuidado, né, é muito maior. Você começa a suar... No início, você começa a suar frio, né? A testa começa a suar. Fala, cara, é pesado, né? E quanto mais quando o dinheiro não é seu. É a mesma coisa você tá num grupo VIP, né? Que você tem responsabilidade. A partir do momento que você está mandando uma entrada, tem várias pessoas te copiando, pegando, né? Então, você fica com aquele pô, tem que dar certo, porque senão várias pessoas também estão no mesmo barco que eu. Não pode afundar. Então, da mesma maneira, quando você tem um volume financeiro alto na sua mão e você tem a responsabilidade de fazer, né, você também não pode dar furo. Né? Tem pessoas ali que estão confiando na sua entrada. Então, quando veio a pandemia, eles, né, tiraram o dinheiro, as apostas foram paradas, né, digamos assim. E nesse momento eu comecei a também desenvolver. Eu já tenho um emprego, né? As apostas são hoje, eu já até falei isso aí lá nos stories no Instagram, respondem praticamente aí por 10, 20% da minha renda, porque eu tenho produtos digitais também rodando no automático. Eu fiz curso. Enquanto a gente estava até conversando antes, né? Que eu faço tudo praticamente sozinho ali. Sim. Desde a automação de e-mails, tudo eu construo. Inclusive, eu coloco produtos digitais rodando no automático. Então, tá lá rodando produto na internet com o tráfego pago correndo e com os e-mails sendo enviados automaticamente, os produtos também. Então, isso gera... A automação te gera liberdade de tempo, além de colocar dinheiro no bolso, né? Então, isso é interessante. Nas apostas já é um pouco mais difícil de fazer isso, porque você o bloqueio do Facebook, do Google já começa a ocorrer mais quando você coloca apostas. Se você colocar qualquer coisa relacionada a apostas, então eu já não consigo fazer muito isso com as apostas, né? Então, mas tem vários produtos aí, várias rendas correndo paralelamente às apostas. Então, isso também, talvez por isso, eu consigo ficar com o emocional mais tranquilo para poder trabalhar, enviar as entradas, produzir conteúdo. Talvez isso aí me dê uma tranquilidade maior também. Top demais. E você falou que você começou com R$50 na primeira aposta que você fez lá, na primeira o aporte de banca. E aí você passou um tempo, você falou que em 2017 você começou a se aprofundar e tudo mais. Desculpa. E quando que você percebeu que você falou assim, pô, agora é a hora que eu tô vendo aqui que esse mercado tá dando uma grana bacana. Quando que você estralou o dedo e falou assim, pô, agora eu tô conseguindo ser consistente, ser lucrativo? Demorou quanto tempo para isso acontecer? Então, eu acredito que foi nesse ano de 2017. 2017? Né? Então, vamos dizer que eu fiquei 5 anos patinando. Né? Então, tem gente que quer ganhar no dia seguinte. Eu fiquei 5 anos patinando. De 2012 a 2017, eu patinei. Perdi dinheiro, quebrei banca. Né? Então, em 2017, quando eu coloquei esse método do Projeto 10X para funcionar, que eu fiquei 1 ano validando ele, ao final de 1 ano eu falei, pô, eu fiz tantas entradas durante 1 ano, o negócio funciona.
E aquilo lá, no final do período de validação, me deu uma alegria grande, que eu falei assim, pô, cara, esse negócio funciona de verdade. Pô, dessa vez, agora o negócio vai. Agora vai. E quando realmente coloquei para funcionar, o negócio foi, né? Então, aquilo ali foi uma virada de chave muito boa. E quando esses dois investidores me fisgaram, ao mesmo tempo que eu fiquei, digamos assim, tristes por não poder compartilhar isso daí, porque é interessante quando você está compartilhando também com outras pessoas, me deu um ganho de tempo para eu poder desenvolver, porque o projeto 10X ele começou no mercado de ambas marcas. Então, eu comecei a trabalhar, comecei a estudar outros mercados. Busquei conteúdo em outros países, em sites estrangeiros. Eu conseguia ter esse tempo, já que eu não estava com ninguém, dando suporte para ninguém, né? Eu não estava produzindo conteúdo, né? Então, eu comecei a estudar. E aí, eu conheci o mercado de cartões, né? Em 2017 e 2018. Eu conheci o mercado de cartões, comecei a me aprofundar nele, estudar, trouxe informações de fora, né? O mercado europeu é muito bom no mercado de cartões, então eu trouxe esse conhecimento e encaixei o mercado de cartões no projeto 10X. Putz, ali foi uma nova virada de chave. Eu falei, putz, o método já funcionava com ambas marcas. Eu consegui colocar o mercado de cartões para dentro. Eu falei, cara, foi um ganho exponencial para mim, né? Então aquilo lá me deu uma tranquilidade que eu consegui tocar a ficha, inclusive quando teve a pandemia, que tudo parou. Como eu já gostava muito de esportes, eu consegui ainda levar durante esse período em outros esportes, apostar em outros esportes. Caraca. E quando começaram a voltar, né, as atividades no futebol, aí a gente retomou o projeto 10X, eu, né, criei o meu Instagram nesse período, e aí a gente conseguiu compartilhar as informações e eu retomei, assim que o futebol voltou, eu retomei o projeto 10X. E você fala do projeto 10X. O que é o projeto 10X? Como é que funciona? O projeto 10X nasceu foi um amigo meu, você vai achar até engraçado. Conta pra gente. Conversando com um amigo meu, ele falou assim, cara, já percebeu que existem equipes que você consegue empatar, quase que se fosse um martingale, né? Mas você consegue entrar no empate, depois, porque assim, uma hora o time vai empatar. Aí ele me mostrou um gráfico de um campeonato francês. Ele mostrou lá que a gente estava na 17ª rodada e o time não tinha empatado ainda. Tinha um time que não tinha nenhum empate. Aí ele falou assim, cara, se você colocar que na próxima rodada ele vai empatar, ele pode ganhar ou perder. Beleza, tu teve o head. Na segunda entrada, e o empate, a odd é alta, né? Você sabe, normalmente lá se tem uma alta probabilidade de empate, você está falando em odd de 2,80, 3,20. Vou botar nessa média aí. Aí ele falou assim, pô, você não precisa nem dobrar, não faz o martingale, mas você consegue fazer talvez uma stake meia na próxima rodada, dizendo que ele vai empatar de novo. E se ele empatar, você tem um lucro gigante. Aí você o que faz? Esquece aquele campeonato, ou esquece aquela equipe, e vai para uma outra que está também num campeonato já mais assim, e não teve nenhum empate. Aí eu olhei e falei, cara, até fiz assim, o que ele falou com R$1 ali para testar, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu comecei a desenhar um formato de entradas consecutivas num formato de projeto que eu conseguisse fazer algum estilo de alavancagem, né? Mas de uma maneira segura, que eu não queria fazer martingale de jeito nenhum, né? Então eu falei, cara, como é que eu posso fazer isso? E eu coloquei o seguinte, se eu fizesse tantas entradas, considerando um projeto nível campeonato, eu queria fazer tipo, igual um campeonato. Vamos falar assim, primeira fase do campeonato. Vamos fazer tantas entradas. Nessas entradas eu tenho que ter uma odd média de entrada entre todas elas que me permita seguir para a segunda fase, tá? E aí se eu atingir uma taxa de assertividade de 70% com uma odd média de 1,60, estou dando um exemplo aqui, sim, eu consigo passar das 10 entradas, eu acertei 7. As 7 vão para a segunda fase. E na segunda fase eu faço o mesmo esquema, com o mesmo mercado que está validado. Faço a mesma coisa. E aí eu faço 5 vezes isso aí até a quinta fase, fazendo backups no caminho. Então eu faço backups de 25%, 25% e 50%. Ou seja, eu vou mitigando os heads que vão acontecendo no caminho com esses bons backups. Então quando eu chego na quinta fase, se eu entrar com uma stake, por exemplo, de 5% da minha banca no início, na primeira fase, eu tenho um resultado de praticamente 50% da minha banca ao final do processo. E isso tudo, esse processo aí demora, dependendo da quantidade de entrada, do período que a gente está vivendo, porque quando a gente tem falando em data FIFA, naturalmente a gente faz entradas menos entradas, sim, porque
a gente Os não jogos tem... mais ruins. São jogos ruins de fazer entradas. Então, eu percebi que... Então, esse processo demora em torno de um mês. Foi essa minha validação que eu fiz. Se durante um mês eu conseguir fazer esse processo funcionar, porra, eu tenho um resultado fenomenal. E aí, durante 2017 inteiro, eu não tive nenhum mês de head. Todos os meses foram... Claro, teve mês que deu mais, um resultado maior, sim. Teve mês que teve um resultado menor, né? Porcentagem menor, porque você às vezes não chegava na quinta fase com 2, 3 entradas e você tinha um resultado não de 10 vezes a stake inicial, mas tinha de 8. Aí tinha mês que dava 12. Então, aquilo lá bateu muito certo o processo. Quando eu fiz a validação disso, isso aí foi... E como é que surgiu? Eu desenhei no Excel. Eu gosto muito de mexer com o Excel também. Então, eu desenhei no Excel, coloquei, fiz as fórmulas e eu falei assim, cara, se eu tiver uma odd média tal, com uma assertividade tal, e eu tiver um número de entradas X, eu consigo passar e fazendo backups, e os backups vão me dar a segurança de não ter um resultado negativo. Tanto que, depois da validação, até hoje a gente só teve um mês no negativo. Caralho, de 2017 até hoje. Porque esse mês do negativo foi uma bad run que a gente pegou no final do processo. E quando a gente pega uma bad run no início, beleza, a gente consegue aniquilar ela ali e recomeçar logo na esteira. E com o resultado, a gente já eliminou o resultado negativo que a gente começou. Só que quando eu tenho uma bad run no final, aí não tem jeito. Não tem como. Não tem como recuperar mais. Mas aí, pô, se você olhar o cenário como um todo, aquela bad run, aquele prejuízo daquele mês foi engolido pelos outros resultados, entendeu? E aí, você falou desses backups. Esses backups seriam, então, como se fosse a parte do lucro que você tiraria? Isso, um pedaço do lucro. Sim. Então, vamos lá, eu fiz a entrada de... vamos lá, cheguei na terceira fase lá com R$100. Comecei com a stake de 100. Eu já estou com 200 na terceira fase. Ao invés de eu fazer minha entrada com 200, eu faço um backup de 25% da minha stake inicial. Então, se minha stake inicial era de R$100, eu faço um backup de 25 em cima dos 200. Então, eu estou salvando a minha stake inicial. Então, até se eu tomar um head, se eu chegar na última fase e tomar um head, eu saí zerado. Eu não saí no negativo. Caraca, porque eu não estou perdendo 300, 400. Porque eu já fiz o backup da minha stake inicial. Então, eu saí zerado, na verdade. Então, foi uma sacada muito interessante no Excel que eu fiz. Inclusive, teve um camarada, foi essa semana, que falou comigo, pô, Rodrigo, eu vi um cara fazendo algo parecido do teu projeto. Aí ele me mandou uns prints e tal. Eu falei, cara, fica tranquilo, o meu projeto eu coloco no site como é que ele funciona. Eu não escondo ele de ninguém. O projeto tá ali, é um método que funciona. Qualquer um pode usar. Se quiser utilizar no mercado de gols, de escanteios, enfim, pode usar. O diferencial de quem vai saber utilizar ele é a estratégia de como você vai utilizar. Exatamente. Se você tomar uns heads ou você não conseguir monitorar as suas métricas, triangulando a sua odd média com o seu win rate e o seu ROI, o método não vai servir para nada. Então, até para usar um método, você tem que ter uma estratégia, né? Então, aí ele, realmente, você sempre fala isso daí e tal, a gente conversou. Então, foi isso. Que bacana, velho. E aí começou, você teve o seu amigo te deu esse insight, você começou, aí você que estruturou tudo certo, você estruturou tudo sozinho? O projeto? Foi. Aí eu estruturei, montei. Inclusive, ele participou, até depois eu chamei ele da validação. Falei, cara, você que me deu você me deu um insight ali, né? Tudo bem que ele não me deu como é que funcionava, mas a forma dele falar esse negócio do empate, que uma hora uma equipe vai empatar, aquilo lá me mostrou, me fez o quê? Pensar em algo faseado, né? Tivessem fases para acontecer. Então, se não acontecer na primeira fase, vai acontecer na segunda. Se não acontecer na segunda, vai ser na terceira. Só que para não parecer, quem estiver olhando, parecer um martingale, eu falei, vou fazer backups. Porque o backup vai minimizar meu head. Vai minimizar meu possível prejuízo que eu vou ter caso eu chegue no final e, eu tome mais head do que o previsto. Então, os backups seguram isso daí. Caraca, muito top. Sacada sensacional, velho. Muito boa mesmo. E você... Qual que foi, assim, se você quiser falar, é claro, né? Quanto que você já perdeu, assim? O máximo que você já perdeu em um dia, por exemplo? Cara, falar em um dia é complicado, né? Porque, assim, eu costumo sempre olhar o cenário um pouquinho maior. Mas, por exemplo, no período de 2012 a 2017, porque depois dali eu já não vou considerar perda, porque se eu olhar, assim, anualmente, já, né? não teve mais perda. Mas nesse processo ali, cara... Porque minha banca na Betfair era em dólar, né, cara?
Então, machucou. E o dólar naquela época era... Talvez se eu tivesse botado a banca de 2017 para cá em dólar, eu tava bem. Mas a gente tá falando aí, considerando a conversão de hoje, aí mais de 20 mil, né? Sério? É. Assim, a maior bolada que você já perdeu. Mas isso você fala... Eu falo com relação a, por exemplo... A maior bolada, mas você fala em todo o período ou numa concentração? Em todo o período, né? Período? Porque, por exemplo, teve uma vez que eu fui fazer um scalping, eu lembro lá na Betfair, e eu coloquei $1.000 num scalping. E eu falei até o exemplo do gol, você faz um scalping under e saiu um gol bem na hora ali que você falou, pô, agora eu posso sair com $200 de lucro, né? Aquele período que você fica exposto durante 2, 3 minutinhos ali, você já faz $200 e sai. Aí quando antes de eu sair, saiu um gol. Aí ao invés de sair com lucro de $200, aí você já tem aquele cash out que você botou 1.000, você já tá lá para sacar $300. Ou seja, você tá perdendo $700, né? E, mas eu posso deixar? Posso deixar, mas aí eu corro o risco de sair mais gol, eu vou quebrar, vou perder meus $1.000. Então você dá o cash out, perde $700 numa entrada, e aquilo lá machuca, né, cara? E aí o emocional vai embora, né? Você perder, assim, $700 em questão de 2, 3 minutos é pesado, né? Caraca, verdade. E agora falando da parte boa, qual que foi o maior lucro que você já teve? Cara, eu coloquei uma odd, se eu não me engano, de 51. Foi assim, mas foi uma brincadeira, né? A gente faz aqueles créditos de aposta e tal. E aí bateu um crédito de aposta que a gente fez em 4 empates. Né? 4 jogos de empate com uma odd de 51. E aí bateu. Aí foi o maior lucro. Que a gente fala de maior lucro foi em brincadeira de múltipla, né? De usar crédito de apostas para poder ter um dinheiro. Inclusive, quando eu mandei essa múltipla também pro pessoal do grupo. E aí depois o pessoal manda o print lá. Pô, eu falei, depois paga aquele chopp para mim lá, hein, cara. Não esquece não. Hein? Mas foi mais que $700 você ganhou. Com certeza. Foi. Mas já foi como casa de apostas, né? Sim. Não foi já na Betfair. Sim. Aí já foi com a minha no real agora, né? Top. Mas a odd de 51 conseguir pegar. É lógico, colocar assim, fazendo qualquer comparativo. Mas é lógico que se for de R$1 não faz muita coisa. Mas eu gosto de falar, pessoal, que assim, quando tem crédito de aposta, quando a casa dá algum crédito assim, eu não gosto de pegar a odd 2, aqueles lucros certos. Vamos fazer um lucro certo aqui para usar o crédito de apostas aqui e ter, R$20, R$30 de lucro certo. Eu falei, não, cara, pra gente pegar esse lucro, a casa tá te dando 30, 40, R$50 de crédito. Cara, eu vou pegar ela para botar uma odd de 50, botar uma odd de 100. Que teve uma vez, quase que a gente bateu no jogo das eliminatórias da Copa, do jogo do Brasil. Cara, foi por uma aposta só dentro da múltipla que a gente fez uma múltipla de 101. Cara, foi por um item só que não bateu, que acho que foi um chute do Neymar, cara. A gente botou que era over 3.5 chute do Neymar, e ele só chutou 3 vezes. Caraca. Então, por uma que não bateu uma odd de 101 ali. Mas eu falei, cara, eu prefiro arrebentar a boca do balão, entendeu? E sair todo mundo feliz do que você chegar lá e usar esse crédito pra ganhar uma merrequinha. É uma visão diferenciada, né? Eu falo, pessoal, eu falei, quem quiser seguir, segue. Quem não quiser, faz seu lucro garantido aí e sai com dinheiro no bolso. Eu prefiro tentar... Algo maior ali. Top. Rodrigão, e me fala se você já fez alguma cagada apostando? Qual foi uma cagada que você já fez assim? Tipo... já fiz, cara. Quando a gente foi... mistake era de R$300. E quando eu fui digitar, eu digitei 3.000. Nossa. Puta, sabe aquele momento que você vai rápido assim pra não perder a entrada? Eu botei lá 300, aí bota apostar, quando eu vi, cara, a aposta realizada 3.000. Eu falei, não, mentira, cara. Mentira. Aí você começa a suar e fala assim, tomara que dê certo, né, cara? Aí, deu certo, graças a Deus. Então eu saí sorrindo ali, não falei nem pra ninguém. Eu falei, cara, deixa eu ficar quieto aqui, que deixa eu botar meu lucro no bolso guardado aqui, porque, Mas teve gente que teve uma vez um cliente nosso lá que ele falou, Rodrigo, ele entrou em contato comigo, Rodrigo, eu fiz a aposta que você mandou, mas eu botei um 0 a mais. Aí eu falei assim, puta, cara, qual jogo? Aí ele me falou, era um jogo, acho que do Campeonato Português. Aí eu olhei, fui lá de novo, olhei lá, falei, cara, olha, tá muito bem analisado, essa tip tá muito bem embasada.
fica tranquilo que vai dar certo. Ele, não, cara, você não tá entendendo. Eu botei um 0 a mais, mas eu fiz 3 vezes a mesma entrada. Aí eu ri muito, eu falei, cara, vai dar certo, cara, vai dar certo. E aí, deu certo? Cara, deu certo, cara, deu green. Ele comemorou muito. Eu falei, cara, cuidado, cara, atenção, isso aí já aconteceu. Aí eu falei pra ele, cara, já aconteceu comigo, não 3 vezes, mas um 0 a mais. Cara, tem que ter muita atenção, porque às vezes a gente vai naquela ânsia de colocar logo pra não perder a entrada e a gente comete um erro desse e pode ser, né, fatal. Será que dele foi erro mesmo? Porra, cara. Qual o nome dele? Qual o nome dele? É Davi. Ô, Davi, será que foi erro mesmo ou você fez você quis mesmo? Responde aqui no comentário. Porque 3 vezes, velho? 3 vezes. 3 vezes, errou o 0, beleza. Agora 3 vezes errou o 0. Não, um ele errou o 0, só que ele fez 3 vezes a aposta. Então, né? alguma coisa tá errada, Bacana. E quem são as suas referências no mercado hoje? Então, eu praticamente vi todo mundo nascer, né, cara, digamos assim. O Danilo Pereira eu vi nascer, né, Danilo Martins. Porque, pô, como eu comecei em 2012, você já pesquisava na internet e essa pesquisa remontava praticamente aqueles vídeos bem antigos do Danilo Pereira, que ele já começava a botar alguns vídeos lá bem artesanais, né, cara, na casa dele. Mas ele já gerava conteúdo. Eu até falava, caraca, né, o negócio tá meio... A imagem tá ruim e tal, mas ele tava produzindo conteúdo, Hoje ele é um monstro, né? Danilo Pereira hoje, ele trabalha uma filosofia de aposta de valor que eu já trabalho uma outra filosofia. Eu dei uma derivada da filosofia dele. Mas são referências de conteúdo, do que ele construiu nas apostas, né? O Danilo Martins, né? E um que eu acho fenomenal, cara, que inclusive ele trabalha de maneira, vou dizer, gratuita, né? Porque ele tem outras fontes aí, trabalha de outra maneira, mas é o La Casa de Tips, né? Sim. Porra, eu acho ele fenomenal, cara. Muito bacana o conteúdo dele. Ele tem um conteúdo maneiro, ele conseguiu pegar essa ideia quando lançou o La Casa de Papel, botou La Casa de Tips, começou a construir conteúdo, palpite, e muito bem fundamentado. Se você for ver, todos os palpites que ele dá são muito bem embasados. Você olha e fala, cara, faz sentido o que ele tá falando. Porra, ele dá as entradas dele ao vivo, ele é lucrativo, ele tem consistência. Então, se a pessoa quiser, porra, seguir o cara, pô, é fenomenal. Gosto muito do trabalho dele, cara. Muito bacana mesmo. E ele nasceu nas apostas há pouquíssimo tempo. Sim. Ele é muito recente. Tanto a estrutura de metodologia dele é muito bacana, né? A forma didática que ele passa pra galera também, os conteúdos é muito bacana mesmo. Já convidei ele e convido novamente. La Casa de Tips, se quiser participar do Show de Bola Podcast, as portas estão abertas, beleza? Não é para saltar um banco, mas é pra gente passar conteúdo. Fechou? E Rodrigão, e você, qual o tipo de dica ou de macete que você dá para a galera que está te acompanhando hoje aqui no podcast? Por exemplo, uma pessoa que está começando no mercado, qual seria uma dica, um macete seu que você coloque que dá certo para essas pessoas também poderem colocar em prática? Cara, eu acho que a primeira coisa é o cara pensar, internalizar que ele não vai ser lucrativo e consistente da noite pro dia. E ele não vai crescer a banca, alavancar a banca, que nem eu vejo muita gente falando que tá com uma banca de 50, 100 reais e quer transformar em 1.000, 10.000. Sim. Isso aí não vai acontecer. Então, hoje mesmo eu vi um camarada que eu acompanho também no Instagram, o cara falando, pô, minha banca é de 30 reais. Aliás, minha banca é de 6 reais. O que eu faço? Eu falei, cara, dá vontade nem de responder um negócio desse, cara. Que banca de 6 reais? Isso não é banca, cara. Entendeu? 6 reais tu vai comprar um sorvete, cara. 6 reais você não consegue nem sacar. Cara. Eu falei, cara, as pessoas têm uma... Eu não sei. Então, assim, cara, quer levar o negócio a sério? Começa a consumir conteúdo. Estuda. Ah, mas minha banca é de 50. Não existe banca de 50 reais. O que você vai pegar com 50 reais é comprar um livro para ler, entendeu? Você vai consumir material no YouTube, vídeo, curso, você vai pegar um trocado ali, você não vai conseguir multiplicar 50 reais. 50 reais você vai se divertir apostando no Real Madrid a 1,40. É isso que tu vai fazer, se você quiser diversão. Quer levar o negócio a sério? Cara, tem que estudar primeiro. Gaste esse dinheiro com conhecimento. Comprando algum livro, seja para fortalecer o seu mindset, ou seja para fortalecer seu conhecimento nas apostas. Tem um monte de e-book por aí, tem um monte de conteúdo no YouTube. Estuda. Depois que estudou, aí sim você tem que fazer um primeiro aporte à banca de alguma maneira, você tem que colocar um dinheiro lá, nem que seja 500 reais, para aí sim você seguir alguém. Eu acho que o conselho que eu dou, talvez, se eu tivesse feito isso lá atrás, eu tinha
patinado menos, né? Eu hoje já assinei várias consultorias VIP até para poder saber o que eu posso melhorar na minha, né? Então, todos eu já fiz, o do Danilo Pereira, do Danilo Martins, todo mundo eu já assinei. Alguma vez na vida eu já assinei, já vi como é que funciona. Então, assinar alguém que você se identifica, né? Eu me identifiquei com esse camarada aqui, vou assinar. E segue só o que o cara está fazendo. E aí você seguindo, você começa a identificar alguns padrões de entradas. E você consegue fazer um paralelo com o que ele está fazendo de entrada com aquilo que você aprendeu. E você consegue desenvolver a sua própria estrutura, caso você queira. Se não, não, só quero dinheiro. Você só quer resultado, quer dinheiro? Então segue o cara. Ele está sendo lucrativo, ele tem uma planilha de resultados que está se mostrando interessante ali, que você gostou. Assina. Mas pô, o cara cobra, tem cara R$200. Beleza, paga, assina, coloca a sua banca e segue só o que o cara está falando. E você vai ter o mesmo resultado que ele. E aí você vai ser lucrativo. Lembrando que não adianta que você com R$500 você não vai chegar a 10 mil em 2 meses. Não é assim. Então, você percebendo, ganhando confiança no trabalho da pessoa, naturalmente você vai fazendo aportes. E quanto mais aporte você vai fazendo, sua banca vai crescer, a porcentagem do resultado é a mesma, mas o resultado financeiro é maior. Então, você naturalmente vai começar a ver sua banca crescer. Então, tem que assinar uma consultoria. No início, eu primeiro estudaria, depois eu assinaria uma consultoria de alguém que eu me identificasse para poder seguir. Cara, top demais, top demais. E você falou na questão de tempo, né? O que você considera, por exemplo, um tempo médio para você? O que você acha que é um período de maturação, um período que você considera que dá para viver de aposta? É o quê? Quanto tempo? 3 meses, 6 meses, 1 ano? O que você imagina disso? O que você segue? Então, eu acho que assim, isso é relativo de pessoa para pessoa. Você entendeu? acha que é de pessoa para pessoa? Porque depende do grau de maturidade emocional. Tem gente que não tem estrutura. Eu trabalhei com uma pessoa, era um cliente nosso, que ele tinha uma banca muito alta. Ele tinha mais de 20 mil de banca para um menino novo, ele tinha 20 anos de idade, botando 20 mil de banca. E ele seguia, e ele pegou um período muito bom do projeto 10X, já pós-pandemia. Ele pegou no início de 2021. Ele ficou 2 meses com a gente. Ele fez aquele resultado lá, acho que deu quase 20 unidades de lucro no período. Então, o cara que estava com 20 mil de banca, ele teve um resultado muito bom. Só que aí, ele foi lá chorar meio que as pitangas comigo e falar, cara, eu acabei de fazer uma cagada, Rodrigo. Ele fez uma aposta de 7 mil numa entrada dele lá, assim, totalmente varada. Sem embasamento nenhum. Eu falei assim, cara, por que tu fez isso? Aí ele, sei lá, cara, eu não sei. Eu falei, cara, você tá pagando uma consultoria que é pra você seguir. Se você tivesse seguindo, tua banca estaria agora, sei lá, com 30k e você bota 7 mil numa aposta sem pé nem cabeça, cara. Não sei o que eu fiz, pronto, perdeu os 7 mil. Aí, ele saiu, eu quebrei minha banca, Rodrigo. Aí eu falei, cara, o que adianta? Foi o que eu falei, o que adianta o cara ter uma banca alta se ele não tem emocional? Né? Então, ele está pagando uma consultoria, não segue a consultoria, segue o que ele está fazendo e quebra. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Então, aquela pessoa que já tem um discernimento maior, com certeza, ela tem um tempo de maturação menor. Né? Então, ela consegue, se ela tivesse essa noção de que, não, ouvi o que eles estão falando lá no podcast, achei interessante, vou fazer exatamente isso. Aí o cara compra o livro, ou seja, é uma pessoa que está entendendo, está internalizando, fala, cara, eu vou seguir isso daí. Alguém que já tem um pouquinho mais de rodagem, né? Tá falando isso daí? Por que eu não vou seguir? Então, segue, a pessoa vai dar uma estudada, tem vários livros que a gente pode indicar, conteúdos no YouTube, cara, vai nesse caminho aqui que é bacana. Aí a pessoa estuda, depois que ela estudou, ela fala, cara, uma maturação, se ela for, e depende, se ela vai seguir alguém, né? E acompanhando esse tipster, ela vai fazendo esse paralelo com o que ela estudou para poder depois desenvolver o trabalho individual dela. Tem gente que faz isso. Teve um cara, inclusive, fez mentoria comigo e saiu. Hoje em dia ele está voando sozinho no mercado de ambas marcas, né? E a banca dele era de 100k. Então, hoje ele está voando sozinho. Então, tem gente que faz isso. Assina a consultoria, pega o que ele estudou, faz o paralelo, fez a mentoria e voou.
Cara, show de bola, era isso, a missão dele foi cumprida. E tem gente que, pô, não, eu quero estudo e quero desenvolver meu método. Beleza, eu acabei fazendo praticamente isso, depois que eu fui conhecer consultorias VIP. Mas se eu estivesse começando hoje, eu assinaria uma consultoria. Então, eu começaria assim, assinando, fazendo curso e assinando. Depois de ter consumido todo o material também no YouTube. Então, esse tempo de maturação vai variar de pessoa para pessoa, mas eu acredito ali que pelo menos um ano para a pessoa poder estar consumindo todo esse conteúdo, internalizando isso e ter uma banca preparada durante esse período, não é banca colocando na casa de apostas, não. É banca preparando lá na sua conta bancária, na sua poupança, vai juntando, para quando você estiver pronto emocionalmente e intelectualmente com relação às apostas, faz o depósito e aí começa o negócio sério. Caraca, velho, muito top. Essa visão bem top mesmo. Mas é difícil alguém seguir isso daí, né, cara? É aquilo, né? A teoria é uma coisa, né? Mas assim, lógico que a prática é ela que vai definir quem realmente o que realmente você vai ser, né? Mas se já tem uma teoria para isso, cara, é só colocar em prática. Sei que é a parte mais difícil, mas é só colocar em prática. Pior é quando, por exemplo, como você falou, você começou em 2012, sem embasamento, sem ninguém para passar conteúdo, tendo que, muitas das vezes, se virar sozinho, né? Quebrar a banca, perder dinheiro. E hoje as pessoas têm, assim, como se dizer, você tem o leque de opções para que você possa começar a fazer tudo o que precisa ser feito e colocar em prática. Né? Hoje está muito mais fácil para ser lucrativo. Hoje está muito mais fácil. Tem bastante concorrência? Tem, mas tem espaço para todo mundo. Hoje está muito mais fácil, por exemplo, quando você começou em 2012. Com certeza. Né? E as pessoas também têm muito milindre, ou não gostam de investir em conhecimento. Sim. Eu, por exemplo, na parte que eu falei do marketing, eu fui fazer um orçamento de como que para alguém fazer a parte de automação de e-mails para mim. E quando eu vi, eu falei, cara, o valor é alto, né, para a gente investir em automação de e-mails. Aí eu chamei um cara e falei assim, cara, como é que você faz mentoria de automação de e-mails? Faço. Aí ele me mandou um texto lá com todo o escopo da mentoria dele e quanto ele cobrava. E ele cobrava R$1.000 por 2 horas de mentoria. E aí eu falei assim, cara, eu vou pagar. Aí, pô, coisa que você imagina alguém nas apostas fazendo isso? Não. Duvido, cara, que alguém vai pagar R$1.000 por 2 horas de mentoria. Duvido. E aí eu falei, cara, eu vou pagar. O que acontece? Eu tenho hoje o vídeo da mentoria comigo. Eu uso, às vezes, para consultar, tirar alguma dúvida que eu precise. Mas aquele ensinamento que eu colhi dali, eu consegui estruturar toda a parte de um produto digital meu, totalmente automatizado por e-mail, que eu mesmo fiz. Então, assim, aquilo me permitiu economizar em outros lugares, né? Pagar para alguém fazer isso daí por mim. Se eu quiser lançar um outro produto automatizado, eu tenho essa capacidade. Ou seja, eu consegui reduzir, inclusive, a gente chama até de LTV, né? Eu não preciso mais ficar pagando várias vezes para alguém fazer aquele trabalho de automação, já que eu posso fazer aquilo lá. Eu paguei uma vez só por 2 horas, né? Então as pessoas não gostam de pagar por conhecimento, né? Eles querem o peixe pronto, eles querem o peixe já pronto. Ninguém quer... E é por isso que existem pessoas lucrativas e é por isso que existem os perdedores, porque as pessoas que são lucrativas nesse mercado, seja em qualquer âmbito, são as pessoas que vão adquirir conhecimento, que vão colocar em prática, que vão fazer isso que você falou. E você falou de livros. Que livro que você recomenda para que as pessoas possam começar nas apostas? Então, eu acho que assim, o primeiro, na verdade, não é nem nas apostas, é um livro para dar um papo assim e a gente mudar alguns hábitos, né? Porque eu até falo que eu mudei alguns hábitos depois que eu li esse livro, que é O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã não tem nada a ver com aposta. Você fala, cara, mas o que isso tem a ver? Inclusive, muita gente veio perguntar para mim e eu falo, ele te mostra algumas mudanças de hábitos que você faz na sua vida, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, e que aquilo lá te reflete na sua produtividade ao longo do dia. E quando você aumenta a sua produtividade, naturalmente seu resultado aumenta. Então, e aí eu fiz um link do livro que eu li com a parte de biohacking. Não sei se você já ouviu falar de biohacking, mas é você também fazer um estudo da sua mente, do seu corpo, de maneira a aumentar a sua produtividade. Então, eu consegui aliar o livro que eu li, que é O Milagre da Manhã, com outro curso que eu fiz de biohacking, e alinhando os dois, a gente conseguiu o quê? Hoje eu consigo acordar às 5h30 da manhã todos os dias,
tranquilo, porque eu fiz o hackeamento do sono, eu acordo tranquilo, já faço todas as minhas atividades dos hábitos que eu aprendi no Milagre da Manhã. Sim. Tô tranquilo, chego à noite, vou dormir todo dia 11 horas da noite. E assim, tranquilo. Aí eu consigo o quê? Fazer todas as minhas atividades, minhas análises. Eu tenho o horário certinho que eu faço as análises dos jogos. Eu tenho o horário que eu vou preparar as entradas para enviar para o grupo. Então tá tudo organizado e de maneira tranquila para que a gente não perca nada. E esse livro vai te dar uma visão de mudança de hábitos. Porque senão você fica perdido, né? Você já acorda, às vezes, mal-humorado, naquele horário que você totalmente desregulado. Então tem um passo a passo ali. Acho que esse primeiro livro para qualquer pessoa ali, não é só o apostador. Mas o Milagre da Manhã, pô, custa R$25, cara. Então, assim, quando o cara fala, minha banca, cara, pega R$25 e compra o livro e lê, cara. Começa por aí. Aí depois a gente vai andando, dando outras passadas, entendeu? Caraca, velho, que sensacional, velho. Sensacional, top demais. A gente tá finalizando aqui, Rodrigão. Eu tenho um quadro que chama Show de Bola, né? E eu vou fazer algumas perguntas para você para saber o que é show de bola em determinado aspecto na sua vida. O que é show de bola para você na sua vida profissional hoje? Cara, eu acho que quando a gente consegue dar aquele resultado, né? Ver o resultado, tudo aquilo que a gente envia de apostas ou de conteúdo e tem um feedback positivo para as pessoas, né? Seja aquele exemplo que eu dei de um cliente nosso que, porra, com o lucro ele conseguiu comprar um PlayStation 5 pro filho dele. Pô, quando você recebe uma mensagem dessa é fenomenal, né? Sim, show de bola, né, cara? Show de bola. Pô, tu fala assim, cara, consegui alguma... Porque assim, o que ele pagou para estar assinando o grupo pro retorno que ele tem, não só retorno financeiro, mas o retorno que ele tá tendo, inclusive, com a família dele, pô, é fora do comum, né, cara? Então isso daí é show de bola. Show de bola. E o que é show de bola para você na sua família? Ah, cara, a família é tudo, né, cara? Os filhos ali, cara, o sorriso, aquele abraço de manhã, aquele bom dia que a minha filha já aprendeu. Quando já chega a corda de TPM, que 2 anos tem TPM, sabia? Ah, é? Sério? 2 anos tem TPM. Mentira. Tem, 2 anos. Quê? Ih, TPM hoje, cara. Putz, grilo. Mas, quando eu já falou, cadê meu beijo, meu bom dia? Ela já lá abraça, dá beijo, bom dia. Então, porra, show de bola, né? Show de bola. E o que você considera show de bola daqui a uns 3 anos para você? O que vai ser show de bola daqui a uns 3 anos? Cara, eu acho que continuar com saúde, né? Que é o mais importante. A gente viveu uma pandemia agora que mostrou isso daí, né? Então, continuar com saúde e disposição para a gente continuar entregando resultado, conseguindo dar atenção à família, 100%. Eu acho que é nessa linha de ação aí. Cara, sensacional, Rodrigão. Sensacional mesmo. Agradeço demais por você ter participado dessa entrevista, desse bate-papo nosso. Deixa suas redes sociais, deixa como é que a gente te encontra para poder falar com você, para... entrar no seu grupo, deixa as redes sociais, deixa os seus projetos. Tá, no Instagram é o @rs_tipster, né? Já me encontra no Instagram. Lá já pode mandar um direct, já tem o meu site lá falando sobre o projeto 10X. O canal do YouTube foi criado recentemente, então tá começando ainda a desenvolver ali alguns vídeos, né? Alguns conteúdos a mais do que já tem no Instagram, para compartilhar mais coisa ali com o pessoal, principalmente focado agora no mercado de cartões, que é onde eu acabei me tornando especialista em 2017, né? E no YouTube, como é que te encontra lá? Colocando RS Tipster também já vai aparecer lá, ou o Projeto 10X. Projeto 10X ou RS Tipster. Tá. Já. E aí no Instagram é RS_Tipster. Tipster, isso. Show de bola, show de bola. Rodrigão, como te disse, muito obrigado mesmo de coração. Galera, segue o cara lá, é fantástico. Ele é top, como eu falo sempre para vocês, eu não convido qualquer tipo de pessoa, sempre são pessoas que têm um conteúdo para agregar com a mesma visão de trazer para vocês a verdade sobre esse mercado, e encontrei no Rodrigão essa pessoa, por isso que fiz o convite e ele aceitou. Então segue o cara lá porque é sensacional, show de bola, beleza? Tamo juntão, é nóis e até o próximo episódio do Show de Bola Podcast.